O que será desses animais agora? É a pergunta que ficamos analisando. A água contaminada, suja, imprópria para consumo humano e para consumo animal. O que será da biodiversidade da bacia hidrográfica do Rio Doce? São perguntas que nos apresentam respostas mórbidas. Respostas que só em pensarmos nelas ficamos profundamente tristes, decepcionados. Mas são respostas que, de forma cruel, cada um de nós teremos que enfrentar. Todas essas pedras que vocês estão vendo é o leito antigo do Rio Doce. Na época de cheia, essas pedras ficavam todas submersas. E o rio, cheio de vida, caudaloso, com a água barrenta, é verdade, mas não desse barro, dessa lama tóxica que hoje nós vemos. Hoje é dia 19 de novembro de 2015 e essa gravação está sendo feita exatamente às 8h49. Há 2 dias a contaminação chegou aqui. Diferente do que nós imaginávamos, e até mencionamos no vídeo, nós pensávamos que a lama chegaria mais rápido. Mas a verdade é que as estimativas iniciais não levaram em consideração a desaceleração da água. Ela saiu das represas em uma velocidade muito grande e ao longo do percurso ela vai perdendo força e vai perdendo velocidade. Mas o fato é que no dia 17 de novembro de 2015, há 2 dias atrás, esse percurso que as águas estão fazendo agora, nesse momento, estava sendo feito dentro da normalidade. É bem verdade que o rio ele não corria mais por aqui, por causa da barragem da usina hidrelétrica de Aimorés. Houve um desvio, e esse desvio passa por trás dessas colinas aí, do lado direito, que é território
de Minas Gerais. Aqui do lado esquerdo do vídeo é território do Espírito Santo, cidade de Baixo Guandu. E do lado de lá, do rio, o lado direito, é território de Aimorés, Minas Gerais. Então, o leito antigo do rio, ele passava por aqui, aqui agora onde vocês estão vendo. Mas ele foi desviado para trás daquelas colinas, para que se pudesse então desaguar ali adiante na barragem, na usina que foi construída, a usina hidrelétrica de Aimorés. E o que aconteceu para que o rio voltasse a passar por aqui? Com a contaminação dessas barragens que estouraram lá em Mariana, Minas Gerais, barragens que eram de responsabilidade da empresa Samarco, uma das empresas pertencentes à Vale do Rio Doce, e a BHP, uma multinacional. Era a responsabilidade dessa Samarco e dessas outras empresas, controladoras dessa empresa Samarco, fiscalizar essas barragens. Mas, como tem sido ventilado na imprensa aí nos últimos dias, a verdadeira responsabilidade pela fiscalização dessas barragens era de órgãos federais, e isso não aconteceu. Então o que ocorre? O rio, como a água contaminada estava em uma progressão certa para chegar no estado do Espírito Santo, eles fecharam o novo curso do rio que deságua na barragem e desviaram novamente para o leito antigo para que a água contaminada passasse aqui. Então lá na barragem tem muita água, água limpa, em uma extensão bem grande. Aí nas imagens vocês podem perceber que bem depois daquelas montanhas, até chegar aqui, existe um leito novo que foi construído para a usina hidrelétrica de Aimorés, que está todo com água limpa. Mas a água suja ela está passando por aqui. Como vocês viram nas imagens anteriores, a água ela estava limpa, porque eles fizeram um desvio bem antes da lama chegar e aí continuou passando água, começou novamente, né, a passar água limpa nesse antigo canal aqui, nesse antigo leito do Rio Doce. Mas agora, dia 19 de novembro de 2015, 2 dias depois da lama ter chegado aqui, nós agora vemos essas tristes imagens. Uma água barrenta, mas não simplesmente de barro. É uma contaminação mais pesada do que simples esgoto e barro. É uma contaminação de metais pesados, de mercúrio, de altas concentrações de ferro, alumínio, arsênio, zinco. Muitas especulações têm sido feitas, algumas análises também foram feitas constatando a existência desses metais pesados em alta concentração, inviabilizando o consumo humano e também o consumo animal, de toda a biodiversidade que depende desse rio para saciar a sua sede
o gado, os equinos, caprinos, as aves, roedores como capivaras, ariranhas, lontras, etc. É uma biodiversidade muito grande e que com certeza vai ser afetada, vai ser comprometida. Enquanto isso, toda essa sujeira vai passando, essa contaminação, não conseguimos mais ver nenhum ser vivo, nem ao menos algum peixe pulando aí sufocado por essa lama, por essa lama contaminada. Não conseguimos mais ver, 2 dias depois não conseguimos ver mais nenhum peixe morto aí boiando. Acabou toda a vida aqui nesse rio, acabou. Não sabemos quando que essa lama vai terminar de passar. Pelo contrário, sabemos que mais lama pode voltar a passar aí por causa da ameaça de rompimento de outras barragens lá em Minas Gerais. Inclusive barragens maiores, com mais contaminação, que ameaçam aí trazer mais destruição em todo o seu raio de ação, em seu percurso, até desaguar no mar. É uma água, não é uma água escura, é uma água até relativamente clara, uma cor de abóbora, mas na realidade é uma água densa. Você não consegue ver abaixo da superfície. Você não consegue perceber nada abaixo da superfície pela densidade da água, justamente pelos metais pesados que nela se encontram. Aí você tem um contraste da rocha e da água. E enquanto isso, mais minério é retirado. A produção ela continua. A exploração mineral continua. A Vale continua retirando minério de Minas Gerais. É muita riqueza, é importante para a economia do país, é importante para o desenvolvimento, mas nós precisamos repensar que tipo de desenvolvimento é esse? A degradação ambiental? A ganância de multinacionais poderosas? De multinacionais que financiam campanhas políticas, que financiam candidatos políticos, que trabalham para o benefício dessas grandes corporações, que além de explorar os recursos naturais, exploram a população, mantendo-a em condições subhumanas, destruindo os nossos rios, destruindo nossas matas, destruindo nossa geografia, manipulando o relevo dos estados, das terras, de famílias, de culturas, de povos, índios, brancos, negros, de toda e qualquer pessoa. É isso que tem acontecido, lamentavelmente. Não podemos ser hipócritas a ponto de achar que a exploração mineral ela não traz benefício, porque traz um relativo benefício, mas o maior benefício são para as corporações e os governos. A realidade é essa. Muita degradação acontece em cima de todo
esse gigantesco sistema de exploração mineral que existe em nosso país, a realidade é que pouco se faz para o benefício da população e pouco se faz para a preservação da degradação que essa exploração proporciona. Mudando aí o relevo, como nós já mencionamos, causando impactos, sendo o maior deles esse que agora nós estamos enfrentando aqui na bacia hidrográfica do Rio Doce. Um rio federal, um rio que corta 2 estados, um rio importantíssimo para a economia do país, tanto que a empresa que você vê agora aí transportando esse minério se chama Vale do Rio Doce, porque ela funciona aí com as suas locomotivas aí puxando minério em todo o percurso aí próximo a esse rio tão importante. E ela continua extraindo. Alguns dias atrás ela foi bloqueada, a linha, os índios Krenak, ali próximo de Resplendor e Conselheiro Pena. Os índios Krenak bloquearam aí a linha, mas a Vale negociou com eles aí, porque eles foram afetados. Uma das bases aí da sobrevivência dos índios é o rio, através da pesca. Enfim, o índio ele tem essa proximidade com a natureza bem maior do que qualquer um de nós, e eles são os primeiros a sentirem aí o impacto disso. Mas a realidade é que houve uma negociação e a linha foi liberada. E o minério ele continua sendo extraído. E enquanto isso, você vê aqui o rio contaminado. A água lamacenta. A água tóxica. A água que agora não serve para nada. Não serve para beber, não serve para a pesca, porque os peixes não conseguem sobreviver em situações assim. E é isso. É a morte do Rio Doce, infelizmente.
Mostrar para vocês aqui agora, pessoal, o caminho que eu tive que fazer aqui até chegar aqui no leito do rio contaminado. Vocês percebem aqui em cima das pedras algumas poças de água da chuva. Muitas pedras. Na época de cheia isso aqui ficava tudo submerso, essas pedras. E aqui eu vou mostrar para vocês o caminho que precisei fazer até chegar aqui esse local. Mais uma vez aqui algumas poças de água em meio às pedras. Muita pedra aqui que a gente tem que, de forma bem cuidadosa, passar para conseguir chegar até lá, mais próximo do rio. Aqui mais uma vez vocês veem uma poça de água aqui, meio às pedras. Aqui uma espécie de uma tábua de pedra que nós encontramos aqui. Aqui um tipo parecido com uma pegada na pedra, interessante, muito interessante. Aqui essas rochas. Aqui uma panela enorme na pedra, tem até uma vegetação aí. Aqui uma outra panela com água. São panelas naturais, são desenhos interessantes aqui no meio dessas pedras. São muitas pedras realmente. Este aqui é um local perigosíssimo na época das cheias. Muitas pessoas já morreram aqui nesse local, afogadas, presas nas pedras. E ninguém nunca mais encontrou os corpos dessas pessoas. Existem alguns comentários populares aí na cidade de Baixo Guandu que antigamente, há muito tempo, se jogavam presos numa cachoeira próxima aqui chamada Cachoeira do Raio. E esses presos eles eram jogados aqui e nunca mais se encontravam os corpos desses presos. Olha essa panela aqui que é enorme. Uma panela enorme aqui dentro da pedra. Aqui ao lado uma outra. Aqui ao lado uma outra panela. São panelas naturais formadas pela própria água. É um documentário amador, gente, que eu estou fazendo aqui nessa região, que provavelmente ninguém nunca filmou aqui essa região. Ou se filmou, nós não temos conhecimento. São formações rochosas bem interessantes. Realmente muito interessantes aqui nessa região. Eu mesmo, que sou morador da cidade aqui, nunca tinha vindo nesse local antes dessa tragédia das represas lá de Mariana, Minas Gerais, que estouraram e desceram aí no rio. Então, devido ao fato de
ter o interesse de colher algumas imagens, eu conheci aqui esse local, pessoal. É realmente um local assim, é muito interessante de se conhecer. Aqui vocês percebem até onde chegou aqui a água contaminada, com algumas gigogas aí, que é uma vegetação flutuante que tem no rio. Aqui mais uma panela enorme. É por isso que muitas pessoas, antigamente, na época de cheias, tomar banho aqui, muitos sem verem esse local, pessoal, esses locais aqui, eles afundavam em uma pedra dessa e não conseguiam mais voltar, ficavam com o pé agarrado e não conseguiam mais voltar. Muitas pessoas conhecidas já morreram aqui, muitas pessoas da cidade. Na época do casamento dos meus pais, eles contam que morreu um primo deles aqui, de nome Magno. Não sei se foi exatamente aqui nesse local, mas foi no Rio Doce. E devido a isso, meu irmão ganhou o nome desse primo, desse familiar. Aqui mais uma panela aqui, pessoal, ó, nas rochas. É algo realmente muito interessante que eu não conhecia esse local e agora estou mostrando aí para vocês nesse documentário amador. Vocês desculpem aí qualquer tremida na imagem, qualquer dificuldade aí, qualquer deficiência nas imagens, mas é uma câmerazinha fraca, uma resolução fraca, uma Handycam, mas dá para colher algumas imagens aí para mostrar para vocês aqui o Rio Doce, essas formações rochosas que existem aqui, para que vocês conheçam um pouco mais aqui da bacia hidrográfica do Rio Doce e um pouco mais de suas formações rochosas. Fora a contaminação na água, muita poluição. É preciso repensar, há muitos anos já se fala isso, é preciso repensar a maneira que nós tratamos os nossos rios, a natureza. Aqui um material plástico, um pedaço de cano desses conduítes, isopor. São materiais que demoram muitos anos para se decompor na natureza. Tá, pessoal? Aí, ó. Garrafas PET. Muita coisa aí poluindo. Aqui vou mostrar para vocês algo interessante, bem próximo aqui. Vocês percebem aqui a água contaminada. Essa água já é uma água contaminada pelas barragens que estouraram lá em Mariana. É uma água tóxica com vários metais pesados. E aqui do lado, vocês têm aqui um reservatório natural aí, uma panela natural de água da chuva. Com mais aí poluição, ó, litros descartáveis. Vamos até apanhar aqui, ver se a gente consegue retirar isso daqui. Os outros lá, eu não sei se vai ser possível retirar, mas a gente vai tentar também. A gente corre até um certo risco, porque essa água está contaminada, não é muito bom ter contato aí com nada que tem nessa água, mas
Se cada um de nós fizermos a nossa parte, gente, será muito mais fácil, né? O dia hoje está nublado aqui, apesar de estar muito quente. Mas está muito nublado, muito abafado e muito quente. Aqui é um local que exige muito cuidado para se andar com alguma vegetação, mas na maioria dos pontos, o que mais predomina no relevo dessa região aqui são as formações rochosas. Ali você tem uma piscina natural naquela rocha. Ali você tem outra. Aquele ponto escuro ali, com alguma vegetação subaquática. Também é água. São formações rochosas realmente muito interessantes aqui. Você percebe aqui algumas fezes de animais que passam por aqui, que indicam que eles estiveram por aqui. Mais 1 litro aqui, olha. Não sei se vai ser possível a gente levar todos, porque a minha mão já está cheia. Mas vamos aqui ver se a gente consegue fazer alguma coisa para tirar aí esses litros aí, pessoal. 4 litros mais um outro na minha outra mão. Eu tô segurando a câmera com o suporte dela aqui, o tripé, e eu tô com outro litro aqui na minha mão. E vamos encontrar um local aqui agora pra gente chegar do outro lado aqui, transpor todas essas pedras. Mais uma panela natural aqui. Já estamos chegando aqui ao final. Mais poluição aqui. Um pedaço de um cano de PVC. Mais essa panela natural aí que armazena um pouco de água. Isso são focos de dengue, pessoal. Essas próprias panelas. Mais aqui 1 litro, ó, infelizmente não vamos poder tirar porque a nossa mão já está cheia. A minha mão, melhor dizendo, né? Mas aqui é muita poluição, ó, mais 1 litro aqui. Eu preciso repensar muito esse consumo exagerado, né? Eu não tomo refrigerantes, mas não é por isso que eu não vou fazer algo para ajudar. Mas as pessoas que tomam refrigerantes, que consomem muito esses alimentos industrializados, enlatados e etc., é preciso se repensar muito o que se faz com o seu lixo, pessoal. Nós somos uma população de um país subdesenvolvido, um país em desenvolvimento. Essa educação ela precisa partir de cada um, uma conscientização. Olha, como eu mostrei para vocês, muitas panelas, e como o clima está quente, essas panelas na rocha, até que essa água toda ela seja evaporada, isso se torna um foco grandíssimo aí de dengue. E é algo que é difícil de controlar, realmente muito difícil. Porque o calor aliado aí a um tempo nublado que proporciona chuvas, pancadas de chuvas no fim do dia, o que ocorre? Essas fontes, esses focos de dengue, eles são constantemente abastecidos. Aí mais poluição. Esses focos de dengue são constantemente
abastecidos com a água da chuva. E isso proporciona muita situação favorável, isso proporciona condições realmente muito propícias para o desenvolvimento do Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue. E agora, como se fosse pouco, ele também está transmitindo uma nova doença, também muito perigosa, que é o Zika vírus, né? Que é uma doença aí também que está se estudando ultimamente, que ela possa ser a provável causadora aí de microencefalia nas crianças, né? Então a gente vai aqui chegando ao final. Vamos passando aqui. Aí, pessoal, isso aí é tudo a lama tóxica que ela desceu aí para esse pequeno braço do rio aí. Lata de margarina. Muita poluição, gente, aqui no nosso Rio Doce. Agora que é o momento propício, depois dessa tragédia, infelizmente muitas coisas precisam acontecer para que as pessoas tomem medidas sérias para se solucionar problemas antigos, problemas crônicos, como o da poluição, da degradação ambiental. E esperamos que essas medidas elas aconteçam, né? Para que nós preservemos, né, o local em que nós vivemos, o local em que nós precisamos, que é o meio em que nós vivemos. Precisamos repensar muito bem o que nós estamos fazendo com o meio ambiente. Tá, pessoal? Eu vou ficando por aqui. E eu espero que cada um de nós tenhamos mais consciência, tenhamos mais responsabilidade, que as autoridades tenham mais responsabilidade, porque essa é uma tarefa, é uma missão, é uma obrigação, não só das autoridades, mas de cada população, de cada cidadão, cuidar do local em que nós vivemos, tá? Esses litros nós vamos procurar um local para depositá-los. E faça você também a sua parte. Não faça isso aqui não, olha. Não faça isso não. Isso é muito triste. Você gosta de um refrigerante, destrói a sua saúde. Tudo bem, é a sua saúde, você está destruindo porque você quer. Mas não destrua o local onde outras pessoas necessitam de utilizar, que a preservação dele é fundamental para a sobrevivência de todos. Não destrua não. Faça a sua parte para que a gente tenha um local melhor para viver, um local melhor para criar os nossos filhos, para que eles contemplem as coisas bonitas que existem, mas que nós infelizmente estamos destruindo. Aí uma carcaça de um animal aí, ó. Muita morte, muita destruição, muita poluição, muita degradação ambiental. É a morte e a vida no mesmo espaço. Será que é possível conciliar? Temos tentado. Muitos têm agonizado, muitos têm sofrido pela falta de alimento, pela falta de água, pela escassez.
E nós, ao invés de dificultarmos, precisamos ajudar. Fica aí o recado para todos, que cada um deixe de colocar mais a culpa no outro e faça a sua parte. Deixe de reclamar das autoridades, faça a sua parte. Não suje o local onde você vive. Isso é vergonhoso, isso é triste. E isso é um crime contra a natureza, um crime contra você mesmo que depende dela. Agora, pessoal, alguns dias depois aí que está sendo possível gravar aí a situação que aconteceu aqui na nossa cidade, em Baixo Guandu. Como vocês viram na imagem anterior, essa aí é a usina hidrelétrica de Aimorés. E só alguns dias depois daquelas primeiras imagens foi possível gravar aí a condição atual. A lama ela já está no Rio Doce aí há 2 dias. Hoje é dia 19 de novembro de 2015. E já é possível conviver aí, infelizmente, com essa situação lamentável aí no Rio Guandu. O rio já está poluído, já está contaminado. São muitos componentes aí minerais em altas concentrações. Nós sabemos que componentes minerais na água são coisas normais, mas em altas concentrações, como agora, é algo realmente atípico, né? É algo realmente insustentável. Nós achávamos que quando gravamos as primeiras imagens, a água contaminada ela ia chegar logo, mas ela demorou um tempo. Ela demorou alguns dias para chegar. Na realidade ela chegou no dia 17 de novembro, há 2 dias atrás do dia atual no qual nós estamos gravando esse vídeo, dia 19 de novembro. Agora são exatamente 10 horas e 21 minutos. E a água já corre contaminada aí no rio há 2 dias. É possível perceber aí o helicóptero sobrevoando o céu e monitorando aí a evolução desse rastro de lama que está aí degradando e matando o Rio Doce. Infelizmente é uma situação triste, gente, mas é real, como nós já falamos. Isso não é pegadinha, isso não é filme, isso é um documentário de fatos reais. Isso é o que aconteceu com o nosso importante Rio Doce. Até quando essa situação vai ficar assim? Isso é o que nós vamos saber dentro de alguns dias. Veja isso aí, gente, olha. Os pequenos camarõezinhos pulando, lutando pela sobrevivência. Querendo sair dessa água suja, dessa lama tóxica, dessa situação deprimente. Não é possível a vida aí no rio. E por isso esses camarõezinhos estão pulando aí, lutando pela vida.
Aí mais uma vez você vê a usina hidrelétrica de Aimorés. Como já dissemos, do lado de lá pertence a Aimorés, Minas Gerais. Do lado direito, a partir dessas imagens, do lado direito da margem do rio, do lado esquerdo pertence à cidade de Baixo Guandu, Espírito Santo. Ali acima você vê o chamado Morro do Rosário, aqui em Baixo Guandu. Ao fundo você vê ali os vagões que transportam aí o minério de ferro da empresa Vale do Rio Doce. E aí o Rio Morto, o rio que foi afetado pelos rejeitos das barragens de rejeitos da mineração da própria Vale do Rio Doce, controlados aí por uma das empresas da Vale, que é a Samarco, que era responsável aí por essas barragens. E como vocês sabem, elas estouraram e deixaram aí um rastro de lama, um rastro de destruição por onde elas passaram. A lama ela continua correndo, a água ela está contaminada, é uma água barrenta, uma água suja, imprópria para consumo humano, consumo animal, uma água com alto índice de metais pesados, em concentrações que inviabilizam a vida humana e a vida animal para consumo humano, consumo animal e também para a sobrevivência das espécies, da biodiversidade aí do Rio Doce, um rio tão importante para nós aqui de Baixo Guandu, para várias outras cidades aí de Minas, Espírito Santo, e que agora está contaminado, está morto, porque a vida ela não é mais possível no rio nessa situação, nesse estado em que ele se encontra. Aí você vê toda a extensão do rio nesse ponto. Essa usina não está funcionando porque não há fluxo de água aí. O fluxo foi desviado para o antigo leito do rio, como nós já dissemos. E ela está parada. O que será agora dessas garças? Sem peixe, que é a sua principal fonte de alimentação, sem água para tomar. O que será desses animais? Das capivaras, das lontras, das ariranhas, de toda a biodiversidade do Rio Doce. Ao ver essa garça se coçando nessa pedra, rodeada pela água contaminada, nós ficamos tristes a pensar qual será o fim desse animal e de tantos outros. Os peixes já morreram. E esses animais? Vão migrar para outras regiões? Vão pescar ali atrás na barragem, que é uma água que ainda está limpa, onde existem alguns peixes? Possivelmente. Vamos buscar outro meio de sobrevivência.
E assim a vida ela vai lutando para se manter, para se virar diante de tanta tragédia, de tanta destruição, de tanta poluição, de tanta ganância, de tanta injustiça.